Como um predador de topo equipado com dezenas de dentes grandes e afiados, o Daspletossauro estava no topo da cadeia alimentar, provavelmente caçando grandes dinossauros como o Ceratopsidio centrosaurus e o Hadrosaurus hypacrosaurus. Em algumas áreas, o Daspletossauro coexistiu com outro tiranossauro, o Gorgossauro, embora haja alguma evidência de diferenciação de nicho entre os dois. Embora os fósseis de Daspletossauro não sejam tão comuns quanto outros fósseis de tiranossauros, os espécimes disponíveis permitem alguma análise da biologia desses animais, incluindo comportamento social, dieta e história de vida. A palavra Daspletossauro significa lagarto assustador. Foi um tiranossaurídeo que viveu em Laramidia entre cerca de 78 e 74,4 milhões de anos atrás, durante o período Cretáceo Superior. O gênero Daspletossauro contém três espécies nomeadas: Daspletossauro torosus, Daspletossauro orneri e Daspletossauro wilsoni, que foi sugerido como uma espécie intermediária entre Daspletossauro torosus e orneri, que evoluiu por anagênese, mas essa teoria foi contestada por alguns pesquisadores. Há indícios de que Daspletossauro possuía órgãos sensoriais tegumentares, possivelmente usados no tato, modulação de movimentos precisos da mandíbula, leitura de temperatura e detecção de presas. As grandes escamas planas podem ter protegido ainda mais o focinho durante a captura de presas e combate intraespecífico. A evidência de que o Daspletossauro vivia em grupos sociais vem de um leito ósseo encontrado na formação Two Medicine de Montana. O leito ósseo inclui os restos mortais de três Daspletossauro, incluindo um adulto grande, um jovem pequeno e outro indivíduo de tamanho intermediário. Pelo menos 5 hadrossauros são preservados no mesmo local. Evidências geológicas indicam que os restos mortais não foram reunidos pelas correntes do rio, mas que todos os animais foram enterrados simultaneamente no mesmo local. Os restos mortais do hadrossauro estão espalhados e apresentam inúmeras marcas de dentes de tiranossauro, indicando que o Daspletossauro estava se alimentando dos hadrossauros no momento da morte. Embora muito grande para o padrão dos predadores modernos, o Daspletossauro não era o maior tiranossaurídeo. Os adultos podiam atingir um comprimento de 8,5 a 9 metros do focinho à cauda, uma altura do quadril de 2,2 metros e uma massa corporal de 2 a 3 toneladas. No entanto, há um espécime potencial de Daspletossauro torosus, ou uma nova espécie sem nome, que sugere que o gênero poderia atingir comprimentos de quase 11 metros e pesar 5 toneladas. O Daspletossauro tinha um crânio enorme que podia atingir mais de 1 metro de comprimento. Os ossos eram fortemente construídos e alguns, incluindo os ossos nasais no topo do focinho, eram fundidos para maior resistência. Grandes fenestras no crânio reduziam seu peso. Um Daspletossauro adulto era armado com cerca de 6 dúzias de dentes que eram muito longos, mas ovais na seção transversal em vez de lâminas. Ao contrário de seus outros dentes, aqueles na pré-maxila no final da mandíbula superior tinham uma seção transversal em forma de D, um exemplo de heterodontia sempre visto em tiranossaurídeos. As características únicas do crânio incluíam a superfície externa áspera da maxila, que é o osso da mandíbula superior, e as cristas pronunciadas ao redor dos olhos nos ossos lacrimal, pós-orbital e jugal. A órbita ocular, era um oval alto, em algum lugar entre o formato circular visto no Gorgossauro e o formato de buraco de fechadura do Tiranossauro. O Daspletossauro compartilhava o mesmo formato corporal de outros tiranossaurídeos, com um pescoço curto em forma de S, sustentando o crânio enorme. Ele andava sobre seus 2 membros posteriores grossos, que terminavam em pés de 4 dedos, embora o primeiro dígito não tocasse o solo. Em contraste, os membros anteriores eram extremamente pequenos e tinham apenas 2 dígitos, embora o Daspletossauro tivesse os membros anteriores mais longos em proporção ao tamanho do corpo de qualquer tiranossaurídeo. Uma cauda longa e pesada servia como contrapeso para a cabeça e o tronco, com o centro de gravidade sobre os quadris.
O Daspletossauro vivia em uma vasta planície de inundação ao longo da costa oeste do mar interior. Grandes rios irrigavam a terra, ocasionalmente inundando e cobrindo a região com novos sedimentos. Quando a água era abundante, a região podia suportar uma grande quantidade de vida vegetal e animal. Mas secas periódicas também atingiam a região, resultando em mortalidade em massa, conforme preservado nos muitos depósitos de leito ósseo encontrados nos sedimentos dos rios Two Medicine e Judith, incluindo o leito ósseo do Daspletossauro. O Daspletossauro pertence à subfamília Tyrannosaurine, dentro da família Tyrannosauridae, junto com o Tarbossauro, o Tiranossauro e o Alioramine. Os animais desta subfamília estão mais intimamente relacionados ao tiranossauro do que ao albertossauro e são conhecidos com exceção do Alioramus por sua constituição robusta, com crânios proporcionalmente maiores e fêmures mais longos do que na outra subfamília, os Albertosaurine. Ele também pertence à tribo das Pletossaurine, composta por ela e pelo taxon Thanatotheristas.